Fala galera que acompanha o Porta Aeroflap. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é sempre polêmico. Nós já fizemos alguns vídeos aqui no canal sobre ele. E esse assunto polêmico é o 737 MAX, o avião da Boeing, né? Que nós sabemos que está naquela enrolação toda para voltar aos voos comerciais depois de dois trágicos acidentes aéreos que poderiam muito bem ser prevenidos e não terem acontecido se a Boeing tivesse mais algum cuidado na sua parte de engenharia, né, ao detectar problemas e tomar soluções mais drásticas do que soluções maleáveis. Bora lá? Bem, pessoal, esse vídeo aqui que eu estou fazendo hoje está entrando como extra porque nessa última sexta-feira nós noticiamos, né, que a Boeing apresentou só para uma cerimônia fechada a funcionários, mas ela mandou isso para a mídia. Ela apresentou primeiro o 737 MAX 10, que é a maior versão do 737 criada até hoje com capacidade para cerca de 230 passageiros a bordo. Apesar disso, é uma versão que não consegue concorrer com o 21 Neo, porque o 21 Neo tem uma autonomia muito maior e uma capacidade também um pouco maior de passageiros. Algumas companhias encomendaram esse avião, como a United e a Gol, e ao todo ele tem quase 550 encomendas em um ano de vendas. E olha que esse um ano aí foi meio atrapalhado aí, porque teve um acidente em outubro do ano passado com o 737 MAX, já colocou uma dúvida quanto à segurança do avião. E também teve um acidente agora em março que paralisou a frota e, enfim, a Boeing não conseguiu mais entregar avião, os aviões que tinham, os 370 aviões já entregues, não podem operar voos até o momento, em novembro desse mês, né, que é quando estamos gravando esse vídeo. Junto com esse assunto, nós postamos isso no site, nas redes sociais, e muita gente fez comentários inadequados de gente que não tem muita experiência com aviação ou não conhece muito sobre o setor. Ou eles foram enganados pela maravilhosa mídia, né, que nós temos nesse país, que é maravilhosa e faz alguns artigos muito sensacionalistas, como um que teve num site que não é relacionado à aviação, que falava que o 737 MAX era um remendo, né? Absurdo isso, falar uma coisa dessa. O avião não é um remendo, o avião ele foi construído e ele tinha um erro no sistema mais drástico, e eu vou explicar por quê. O 737 MAX, como todos sabem, ele teve um problema no software de controle de voo, no sistema dele, falado como MCAS, né? Mas na verdade é o próprio software de controle de voo. E esse sistema MCAS ele tomava atitude sem o comando do piloto, e o piloto não entendia muito. Que nem eu falei antes em outros vídeos, nós tivemos dois erros básicos nesse problema com o MCAS. Primeiro, eles erraram no software, erraram feio. Não estou defendendo a Boeing errou feio. Nunca ninguém pode fazer isso, mas isso já aconteceu antes, tá? Mas nunca ninguém pode fazer isso. Só para esclarecer bem a vocês aí. E a outra coisa que erraram é que falaram, bom, além de errar no software não satisfeito, eles também erraram no treinamento dos pilotos. Eles falam, não precisa treinar porque o sistema MQS, treinando na prática não precisa não precisa entender o sistema. É a mesma coisa que pilotar um NG. Bom, em partes em partes não é. Eu conversei com muitos pilotos da Gol na época, até treinei em simulador. Dá para simular uma situação de disparo de trim no NG, que é igual o sistema MQS no 737 MAX, e tem até um vídeo no canal aqui que vocês podem ver. Então, o que ali naquele vídeo a gente estava treinado para fazer isso, né? A gente fez um briefing, tudo mais, até para saber os comandos que eu teria que fazer, que eu não sou piloto profissional. Mas esse sistema de voo, né? Todos os aviões hoje, pessoal, eles têm um sistema de voo digital. Todos os aviões que eu falo, A330, A350, 787, 777, tem aviões com sistema mais radicais que o 737 MAX, por incrível que pareça. O A320, que é um concorrente direto, ele é um sistema mais radical, ele é um fly-by-wire com limitador de comandos do piloto caso ultrapasse os envelopes de voo, né, estabelecidos pela fabricante. E também tem aviões da própria Boeing com sistemas mais agressivos, como o 777 ou 787. O que acontece? O sistema fly-by-wire de controle de voo, no qual o 737 MAX é inspirado, porque ele não tem fly-by-wire, ele é um sistema que atua por atuadores, né? Ele é um sistema que ele não age diretamente na superfície de comando, alterando o que o piloto está imputando na superfície de comando. Ele age por atuadores, né? Então a gente tem um compensador do leme, a gente tem um compensador, no caso do estabilizador horizontal, e o sistema do 737 MAX ele age bem ali, né? Ele não age diretamente no manche do piloto, no manche no caso do 737 MAX.
Diferente do Airbus, que o Airbus, ele, se você fizer puxar muito o side stick, ele vai fazer uma rolagem mais suave do que você estava esperando fazer naquele momento, até para não desestabilizar o avião. É nesse ponto que eu quero chegar. O 737 MAX, ele não é um remendo. Ele foi um projeto que teve um erro de projeto, assim como vários outros aviões, como o próprio DC-10, né? Ele teve um erro de projeto, o A320 teve um erro de projeto bem no início. Vou mostrar um vídeo para vocês do A320. Primeiro deles fizeram um voo para imprensa e convidados, e olha o que aconteceu aí em seguida. Oh là là. Oh yeah. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Putain. Qu'est-ce qu'il dit? Des personnes qui ont des films, qui viennent de filmer, soit en vidéo, pour faire connaître le film. Bom, nessa matéria que eu até li na época, eles alegavam que tinha aquele problema do motor, né? Que realmente o 737 MAX ele precisava daquela correção de software para evitar que o piloto entrasse num ângulo de ataque muito agressivo, e com esse ângulo de ataque muito agressivo, ele entrasse em uma condição de stall, né? Que é quando você perde a sustentação da asa. Boa parte da sustentação de uma asa ela está localizada na raiz da mesma, né? E o motor ele fica próximo da raiz ali da asa. Vou até colocar uma foto que eu mesmo tirei do 737 MAX da Gol, onde você pode ver ali o bordo de ataque do motor, ele coincide em alguma parte ali do bordo de ataque da asa, e aquilo dali altera um pouco a aerodinâmica e tira um pouco a aerodinâmica do avião. Para falar para vocês, esse problema ele aconteceu em toda a família 737 MAX, porque todos os 737 MAX, exceto o 10, eles têm a mesma altura do solo. Mas do 10 não teve alterações em relação ao motor. Então, o motor ele fica na mesma disposição em relação à asa do avião. Outros aviões de nova geração, como o 77X, o A320neo, o novo E2, o novo E2 teve alterações de altura, né? Mas mesmo assim, o motor aumentou muito de tamanho. No 20neo ele aumentou muito de tamanho. No 77X ele também aumentou muito de tamanho, para a mesma fuselagem praticamente do avião. E isso causou um efeito que a gente vê os motores maiores, né? E no 737 MAX, como o 737 é um projeto antigo, feito para motores menores e que recebeu incrementações de altura ao longo do tempo, na versão NG e na versão MAX ele recebeu incrementos de altura no trem de pouso, ele teve esse problema e eles corrigiram isso via software. E aí que entra o assunto que eu quero falar com vocês hoje, que é o seguinte: o sistema de controle de voo, o fly-by-wire, ele foi criado desde o sistema, desde o programa espacial Apollo e do programa Gemini da NASA ali na década de 60, ele foi criado para resolver problemas que os pilotos não conseguem controlar manualmente, na sua própria mão. O sistema fly-by-wire ele foi criado na década de 70 para aviões, né, porque ele já existia nas espaçonaves. Ele foi criado para aviões na década de 70. E ele foi criado para que as fabricantes conseguissem fazer caças instáveis em voo, porque caças instáveis eles têm uma reação mais rápida e ele consegue uma manobrabilidade melhor em voo com o uso do fly-by-wire. Só que o caça instável ele é muito difícil de ser controlado pelo piloto, porque ele pode entrar numa situação de stall ou de perca de controle rapidamente, se ele não tiver um sistema computadorizado, né? Então, com base nisso, os engenheiros na época começaram a trabalhar em um sistema fly-by-wire de voo, onde o computador ele interferia nos comandos que os pilotos exerciam. Um dos primeiros aviões comerciais que utilizaram fly-by-wire foi o Concorde. Ele utilizou um fly-by-wire bem primitivo, e depois disso foi portado mais para caças, até na década de 80 o A320 começar a disseminar o fly-by-wire
nos aviões comerciais. E do A320 ele herdou o mesmo sistema de voo, né? Ele portou para o 30 e portou para o 40 também, para o A330 e para o A340 da Airbus. Foram aviões lançados poucos anos depois. Vocês podem observar até que o cockpit dos dois são bem semelhantes, é por causa disso mesmo, porque a Airbus aproveitou todo o dinheiro gasto para desenvolver essa tecnologia, que teve um erro no início, a gente já mostrou o vídeo, e num outro vídeo eu explico que erro foi esse que aconteceu, justamente para outros aviões, para aproveitar o investimento, né? Logicamente. E a Boeing lançou na década de 90 ali o 777, já com sistema fly-by-wire de voo, também aproveitando dessa tecnologia para dar mais segurança e evitar erros humanos na hora da pilotagem. Por que fazer isso, basicamente? Não é porque os aviões comerciais se tornaram instáveis, mas é para evitar que os aviões tivessem reações muito abruptas e rápidas durante um voo, e isso pode, além de incomodar o passageiro, isso pode causar também a desestabilização do próprio avião, né? Então, o sistema de voo digital ele foi criado especificamente para isso, né? Primeiro portado para caças, para corrigir um problema de instabilidade de aerodinâmica e tornar o avião mais manobrável manualmente para o piloto, apesar dele ainda continuar instável, e isso ser a maior característica que aumenta a manobrabilidade dele em voo. E depois disso foi portado para aviões comerciais com finalidade de corrigir problemas de segurança, né, de erros humanos. Naquela época era muito comum a gente ter erros humanos em voo. Um deles aconteceu aqui no Brasil, né? Eu nem vou falar o nome do capitão que se perdeu no meio da Mata Atlântica sem combustível. Mas enfim, é basicamente isso. Não há problema nenhum em você usar um software que controle o avião, que interrompa o que o piloto está fazendo de besteira. O problema é esse software ser mal feito, entendeu? O software foi feito para corrigir características do avião. Por exemplo, nós temos um A321, ele tem um CG que ele pode se deslocar muito. O software do avião ele será capaz de contrabalancear esse CG através da transferência de combustível, enfim, através de atuação ali tanto no trim do leme como no trim do estabilizador horizontal. Ele é capaz de balancear o CG da aeronave para dar mais segurança para o voo, entendeu? O software ele é muito importante para a segurança hoje em dia de um voo. Só que a Boeing ela errou no principal. Eu estou dentro do meu carro aqui agora, seria como a montadora errar no meu volante, entendeu? Que nem aconteceu com o Senna, que o volante quebrou e você fica sem controle do carro. Na hora H, aí você bate por um erro da montadora, que projetou mal um volante e você não consegue controlar ele, entendeu? A Boeing errou no principal sistema do avião, entendeu? O avião ele pode ficar sem motor, ele consegue planar até pousar, já aconteceu um caso recentemente, inclusive, disso. Ele pode ficar sem um motor, ele pode ficar sem os dois motores, inclusive, que ele consegue planar até pousar. Ele pode ficar sem gerador, pode ficar sem bateria, que ele ainda vai ter a hatch. Mas enfim, se você tem um sistema de controle de voo, que nem aconteceu naquele caso do 20 lá que eu mostrei o vídeo, né, que o piloto ali ficou refém da interpretação do avião, que ele não consegue te dar uma resposta perfeita do que você quer fazer com o avião, ou ele entra em uma ação errada. Isso é um erro muito grave. Isso que a Boeing cometeu realmente é um erro muito grave. Mas é normal as empresas que desenvolvem avião, a Airbus, a Boeing, a Embraer, utilizarem um software de controle de voo para corrigir problemas do avião, entende? Não problemas que sejam de projeto, mas são características que eles usam para padronizar entre os aviões, né, e diminuir a carga de trabalho para os pilotos. Por isso que um Constellation, com um avião da década de 40, 50 ali mais ou menos, ele precisava de 7 tripulantes, hoje em dia a gente precisa de 2, já estão falando em avião aí que tem sistema fly-by-wire que precisa de um. Tem jato executivo que você voa com um piloto só. E é isso, pessoal. O avião não é um remendo, e o fato dele ter esse problema do motor, né, que atrapalha a aerodinâmica, é uma característica do avião? É uma característica. Mas igual o MCAS oferece uma proteção contra um ângulo de ataque excessivo, um Airbus também oferece uma proteção contra um ângulo de ataque excessivo no avião.
Os dois aviões oferecem. A Embraer ela tem uma política um pouco mais maleável, né, que ele protege o avião até ele começar a entrar em uma condição de stall. Um pouco antes dele entrar em stall, o avião ele se autocorrige. Mas ele também limita. Ele é um avião full flyby. Que pariu, estagiário. Desculpa, velho. Até o E2, né, que é um avião que ele tem um sistema full digital, né, todo de controle digital. Até ele também tem um sistema de proteção ali de voo para evitar excessos do piloto, porque o avião pode entrar em uma condição de stall, é aquela coisa. Você não consegue fazer um avião estável ao mesmo tempo que ele é instável, ao mesmo tempo que ele é bom em manobrabilidade, ao mesmo tempo que ele é suave, entendeu? Não dá para fazer um avião muito manobrável sendo... Não tem como você criar um avião que ele é bom em tudo. Então, você tem que criar um avião que seja seguro, estável, para aviação comercial, no caso, né? E que ele tem suas limitações. Ele não consegue voar com uma velocidade muito alta, com um ângulo de ataque muito alto. Enfim, ele tem suas limitações e você tem que respeitar isso. Não tem milagre. E o que eu queria dizer nesse vídeo é que todos os aviões eles têm um sistema de proteção de voo, atualmente, né? O A320, desde a década de 80, ele traz isso, uma proteção de ângulo de ataque, uma proteção de ângulo de rolagem. Ele tem várias proteções, proteção de velocidade, proteção de potência no motor para aquele regime de voo. Enfim, ele tem várias proteções ali para trazer mais segurança, né, no caso. Eu acho que realmente isso melhorou a segurança ao longo do tempo, porque evita erros causados por ações dos pilotos, principalmente quando tem uma companhia aérea que não treina muito bem seus pilotos. Bom, pessoal, desculpe me alongar um pouco, mas foi basicamente isso nesse vídeo. É porque eu odeio matérias sensacionalistas, vocês sabem como a Aeroflap trabalha em relação ao conteúdo, nós somos totalmente contra isso. E eu não aprovo essa opinião de muita gente que leu essa matéria e saiu difamando isso aí na internet, de que o avião ele é um remendo. Ele não é um remendo, mas ele tem um erro gravíssimo de software, que depois que esse erro de software for resolvido, o avião já estará perfeito para voar, né? Livre para voar, porque ele não tem mais nenhum defeito. Mas a Boeing errou no principal, né? Infelizmente. Mas é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse nosso vídeo extra, gravado nesse improviso aqui e sem equipamento adequado, porque todos eles estão no nosso estúdio, que está fechado neste domingo. Até mais, muito obrigado e tchau, pessoal.